Teologia, tem faculdade disso no Brasil ou não? Vem comigo que eu vou comentar um pouquinho sobre o curso de Teologia no Brasil, como é que ele funciona, duração, tempo e tudo mais que você precisa saber. Olá, tudo bem? Eu sou Adriano, tenho 22 anos e sou Teologia em São Bento do Sul, na Faculdade de Teologia, em Santa Catarina. O curso de Teologia no Brasil ele é um curso já consideravelmente antigo, mas o reconhecimento pelo MEC no Brasil ele é relativamente novo, finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, estava eu nascendo por ali, quando o MEC reconhece o curso de Teologia nas universidades brasileiras. Com esse reconhecimento, a teologia passa a ser considerada uma ciência no Brasil. Segundo o CNPq, ela faz parte das ciências humanas. Mas o que é a teologia? A teologia é a ciência preocupada com estudar o divino, com estudar Deus e a sua revelação na história, especificamente dentro da perspectiva cristã. Enquanto a ciência da religião, que talvez seja tão conhecida entre todos nós, está preocupada em compreender a fé, a formação religiosa do ser humano a partir da história, ao decorrer de toda a história, a teologia está preocupada com essa perspectiva religiosa, com essa perspectiva de fé, dentro da confessionalidade, dentro da perspectiva cristã. Como funciona o curso de teologia no Brasil? O MEC, quanto instituição regulamentadora, estabelece aquilo que é o mínimo de tempo e o mínimo de matérias que um curso de teologia deve ter. Mas a partir disso ele é livre para complementar e ampliar a sua matriz curricular. Por isso que a gente vai encontrar no Brasil cursos de apenas 3 anos, 6 semestres de teologia, até cursos de 5 anos, 10 semestres de teologia. A formação teológica no Brasil prevê um estágio curricular supervisionado, o qual normalmente tem por volta de 400 horas. Esse estágio pode ser realizado em instituições religiosas, escolares, hospitalares, entre outras. E ali o estudante de teologia vai colocar na vivência prática aquilo que é o conteúdo sistematizado durante o curso. Geralmente, esse estágio vai acontecer após a metade do curso, indo ao fim do curso, mas algumas universidades brasileiras e algumas faculdades permitem que o aluno escolha quando ele quer fazer e em que momento da sua formação ele vai fazer o seu estágio. Além da formação base, além do estágio supervisionado, o estudante também tem atividades complementares a serem realizadas. No Brasil, todo o curso de graduação prevê atividades complementares e na teologia elas giram em torno de 200 horas. Essas atividades têm diferentes grupos nos quais há diferentes possibilidades de atividades que o estudante pode fazer. Não é possível que o estudante, por exemplo, faça 200 horas apenas em ensino, 200 horas apenas em atividades culturais. Essas horas são diluídas nos diferentes campos, tendo que cada atividade tem horas máximas a serem feitas e dentro dos grandes campos há quantidades mínimas, a depender do curso e a depender da faculdade em questão. Por fim, quando o estudante já fez estágio, já fez as matérias, já fez estágio complementar, ele entrega o seu TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, o qual deve ser uma pesquisa realizada dentro do campo da teologia, nas suas diferentes modalidades, supervisionada por um professor orientador e que vai ser aprovado em banca. Esse TCC ele é uma pesquisa do estudante, que pode ser uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa de campo, a depender das possibilidades que ele tem ao seu alcance da faculdade e de seus interesses próprios. Talvez, ouvindo tudo isso, você se pergunte, então, aonde estudar teologia, qual faculdade de teologia eu devo fazer, qual faculdade eu posso procurar. Isso depende muito do seu intuito. Se você procura a universidade, se precisa pelo MEC, é recomendável que você verifique se a instituição em questão possui reconhecimento pelo MEC. Se você é católico, deseja seguir como padre, ou dentro de outra função na Igreja Católica, é importante que a universidade, a faculdade em questão, seja reconhecida pela Santa Fé Católica. No Brasil, há uma infinidade de faculdades, como faculdades EST, FLT, FATEG, Refidim, Servos de Cristo, Mackenzie, entre outras faculdades e universidades que oferecem o curso de teologia, além de seminários independentes Brasil afora. Mas no final das contas, onde é que trabalha o teólogo quando ele se forma? O trabalho da teologia possui geralmente 4 campos de atuação principal onde as pessoas vão trabalhar. Um deles, talvez o mais comum, seja a liderança eclesiástica, pastores e pastoras, missionários, pessoas que estarão atuando diretamente em instituições eclesiásticas. Também há a possibilidade de estar atuando em agências humanitárias e missionárias, agências que vão trabalhar questões humanitárias em países ou em locais de vulnerabilidade social. Há também, além disso, a atividade de capelania, vinculada à capelania militar, hospitalar e escolar. No Brasil, a capelania militar, por exemplo, é o ingresso a partir de concursos públicos. E além de tudo isso, também há a possibilidade da carreira acadêmica,
talvez não seja tão conhecida e popularizada no Brasil, mas tendo faculdades e formações teológicas no Brasil, há também aqueles que vão se empenhar na pesquisa própria dos temas da teologia, dos temas da Bíblia, da sistemática, da prática teológica, e também aqueles que vão se dedicar à docência desses conteúdos, tanto nas igrejas e comunidades locais, tanto também em seminários e faculdades de teologia Brasil afora. Também tem o dia a dia da formação teológica, né? Como é que está todo dia estudando esse tema. A teologia, como uma ciência humana, né? Uma área das ciências humanas, ela é uma área que exige bastante leitura, então o estudante de teologia é alguém que precisa estar lendo constantemente artigos, livros, a própria Bíblia. Dentro de tudo aquilo que o estudante de teologia vai estudar, ele vai se encarar também com os idiomas bíblicos, né? O grego e o hebraico, geralmente. Algumas universidades, algumas faculdades vão trazer também o aramaico, que é raro no Brasil, é difícil, não é algo tão comum, mas as universidades católicas, por exemplo, focam bastante também no estudo do latim, que é a língua da Vulgata e da história da igreja, que é fundamental. Além disso, é um curso difícil, eu diria, em certa medida. Ele é um curso que ele exige não só a leitura, mas a capacidade de uma leitura crítica, interpretativa sobre as coisas. A teologia, ela é um tema em alta no Brasil, de certa forma, hoje. Igrejas, instituições diferentes precisam e buscam pessoas com formação adequada na área, uma formação competente, que estejam dispostas a dialogar e compreender o mundo ao nosso redor a partir de uma perspectiva cristã também. Por isso que no Brasil cresce o fomento da igreja evangélica, assim também como da igreja católica, para que seus pastores, suas lideranças comunitárias tenham uma formação teológica, tenham uma capacidade adequada e proveitosa de interpretar as escrituras, de conhecer a história da igreja e aplicar isso para a vivência prática das comunidades cristãs. Além de tudo isso que eu falei, talvez tenha ficado alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma pergunta, então comenta aqui embaixo, bota sua dúvida, quem sabe eu consiga responder, consiga te ajudar. Comenta aí também se você fez teologia, pensa em fazer teologia ou está fazendo teologia em alguma faculdade no Brasil ou pelo mundo. É isso aí, então até um próximo vídeo, até um próximo momento, que Deus abençoe a todos vocês.